Bem-vindos a mais um episódio 1010. Finalmente agora com câmera nova e microfone novo. Então estamos torcendo aí pro áudio tá bom, a imagem tá melhor. Tentando melhorar aqui um pouco o 1010, né? Tem pouquinhos meses aí, mas a gente está vendo que faz diferença, né? A gente colocar uma câmerazinha melhor no microfone, então a gente fez um investimento aí para ver se fica mais legal para vocês. Espero que vocês gostem, espero que o resultado seja melhor. E vamos começar a atender um pedido também. A gente vai tentar lembrar de fazer isso no meio dos vídeos. Vocês sempre perguntam qual relógio a gente está usando. A gente no começo não queria falar muito disso, porque a gente não queria puxar atenção para isso. Mas a gente vai fazer só uma menção rápida, só para vocês tirarem essa curiosidade. Bom, eu começo, eu estou com, tem no pulso dele, o Patek Philippe Aquanaut 5064A. Então, vocês entram no pulso dele para ver. E eu estou com um Zenith Elite automático, calibre 680, relógio super fininho. Na verdade, o calibre 680 é um clássico da Zenith automático, junto com o El-I. Então, a maioria dos Zeniths automáticos sem crono usam esse calibre aqui. Segundeirinho separado, um relógio de tamanho de uns 38 milímetros, mais ou menos, super fininho, super confortável, parece que você não está usando nada. E para falar hoje então, já que a gente está falando com os relógios bacanas aqui no pulso, acho que um tema legal de ser comentado é por que alguns relógios custam tão caros. A gente acaba falando tanto dos relógios e tal, e tipo, faixa de preço aqui, a gente considera normal falar relógio de 100 mil dólares, relógio de 200 mil dólares, porque tem relógios extremamente caros, então tem relógio de $1 milhão, tranquilamente. Sim. Mas acho interessante fazer uma coisa assim um pouco mais simples e cobrir essa ideia de por que os relógios acabam custando tão caros. E, bom, acho que eu vou puxar uma das coisas que para mim é fundamental, que é uma coisa que eu espero quando eu gasto mais dinheiro num relógio, então anda junto, que é o polimento. Polimento é uma coisa que muita gente às vezes não presta atenção, ou, na verdade não é que você não presta atenção, você vê, mas você não percebe, mas é o polimento. Que nada mais é do jeito que a caixa, o material que tem no relógio é trabalhado. Você pode olhar qualquer relógio, colocar como exemplo, por exemplo, o Gran Seiko, que é um relógio que tem um acabamento, um polimento especial, que é o Zaratsu, que é o mesmo polimento das espadas de samurai. Quando você olha um relógio desse, vou colocar a imagem para vocês verem um Gran Seiko, olha como os ângulos das caixas são extremamente pontudos, trabalhados. Penso que isso é feito à mão. É um cara lá fazendo na politriz, na mão, fazer esses ângulos. Tem noção do trabalho, dificuldade que é fazer um negócio desse. E você está falando, você pega no Gran Seiko, os indexadores dentro do mostrador são negócios extremamente trabalhados, que você só vê esse trabalho com uma lupa. Então, se você não pode dar um valor extra para isso, né, é uma coisa... E olha, sabe que eu não estava pensando exatamente nesse fator, mas legal que você citou logo de cara. Concordo 100%. Eu acho que uma das coisas mais notáveis, que honestamente, se a gente começar a falar, mas o relógio mais caro é mais preciso, não necessariamente. O relógio mais caro o material é mais caro, não necessariamente. Tem alguma coisa lá dentro que usa alguma coisa mais difícil de fazer, às vezes, mas o polimento realmente é uma coisa que você consegue realmente notar quando você pula dessa faixa de preço para essa, dessa para essa. É um dos indicativos mais externos e mais palpáveis. Concordo totalmente. Eu acho que inclusive é um ótimo parâmetro para você, pelo menos para mim é um ótimo parâmetro. Para mim, sem dúvida, eu acho que o polimento é um ótimo parâmetro para eu julgar às vezes se aquele relógio é um relógio que oferece mais do que vale ou não deveria valer tanto. Então, assim, muito da minha percepção do quanto o relógio deveria valer ou não está ligado ao polimento. Eu me lembro que muitas marcas que eu num primeiro contato, marcas que às vezes eu não levava numa estima tão alta, quando eu tive alguns primeiros contatos com elas me surpreenderam por causa do polimento. E uma que eu me lembro muito bem disso, duas que eu me lembro muito bem disso, Bulgari e Cartier. Não é muito coincidência o fato delas serem joalherias,
mas eu me lembro que eu nunca levei tão assim muito a sério os Cartier, até o dia que eu tive um Cartier 0 km novo na mão. E eu estava acostumado com, eu tinha um parâmetro, eu tinha assim, para aquela faixa de preço, eu tinha meu standard era talvez a Omega, talvez a Rolex, talvez a Breitling, e quando eu peguei o Cartier na mão, eu falei, cara, é outra categoria, justamente do acabamento, e eu vi como isso é caro de fazer, entendeu? A quantidade de processos e que você tem para produzir aquilo ali é muito grande. Então isso, sem dúvida, é um fator encarecedor. É uma coisa muito importante quando você vai comprar um relógio que está arriscado, o seu relógio está arriscado, o lugar que você vai levar para polir é de extrema importância, porque se você levar num cara que não faz um serviço bom, você pensar que, vamos dar um exemplo, tá o Patek Philippe aqui, se eu levo num polidor meia boca, sem pensar que o polidor que está trabalhando na Patek, pensa o processo seletivo que ele passou para ser o polidor, um dos polidores da Patek. Se você levar no cara da esquina, o cara não, pode ser até que o cara seja um gênio, longe de falar que o cara não é, mas a chance de um cara desse ter a capacidade de um cara treinado, né, autorizado, profissional, não é tão grande quanto deveria ser. Então você tem que tomar um cuidado nesse polimento, você pode acabar matando o relógio. Por isso que às vezes você vê, por exemplo, muita gente pega, esse relógio já foi polido. Mas peraí, como é que o cara sabe? O relógio não tem nenhum risco? Não, mas que o cara já viu o original, sabe que o ângulo que era para ser assim já está meio arredondado porque o polimento não ficou tão bem feito. Então isso tudo também é muito importante de ter estudado. Refazer um polimento é muito complicado. As marcas dão treinamento, isso não é frescura, posso falar porque eu acompanhei um treinamento da Watchtime que é autorizado de várias marcas, inclusive da Audemars Piguet. Vocês devem fazer uma ideia do quão complicado é polir um Royal Oak. É um dos polimentos, assim, entre as marcas que existem no mercado, é um dos polimentos mais criteriosos, mais complicados de fazer. O polidor, eu acompanhei o treinamento de um polidor nos Estados Unidos, da Audemars Piguet. O treinamento, é uma mistura de saber usar as ferramentas, de primeiro ter as ferramentas corretas para fazer os ângulos e tudo mais, e saber usar elas, e olha, são horas e horas e horas e horas de treinamento e prática para você conseguir pegar um relógio desse e não assassinar com ele. Então, que é muito fácil assassinar. Exatamente, então é muito trabalhoso. Inclusive, eu posso falar, por exemplo, do Audemars Piguet, uma das partes mais caras de um serviço é a parte do polimento, uma das que consome mais horas, às vezes mais complicada do que o mecanismo. Então você entende que quando o relógio é feito, ele passa por todo esse processo também, às vezes até mais difícil porque ele sai do cru, né? Uma coisa é só o cara corrigir, outra coisa é o cara fazer do zero. Então você entende que tem um valor aí. Até a Patek Philippe lançou um vídeo essa semana no Instagram, que eles mostravam o processo de polimento da pulseira do Nautilus, e a semana, que é ela por ela, o espelhado, fosco, não sei o quê. Então aí você já entende um pedaço de um valor do relógio. A pulseira deve ser mais complicada que a caixa. Sem dúvida. Imagina se cada pedacinho. Não é incomum que a pulseira, que o bracelete seja mais complicado que a caixa. Então, assim, acho que chegamos aqui a uma das conclusões é que processos de fabricação, a quantidade deles e o cuidado com que eles são feitos encarece. Exato. Tá? Então, assim, porque existem profissionais e equipamentos que encarecem. Material encarece. Em termos, lógico que se você estiver falando em ouro, exato, já tem o preço do ouro, já é o preço do ouro, platina, etc. E tal. Alguns materiais, apesar do material cru não ser caro, fabricar uma peça de relógio naquele material torna aquela peça cara, e uma das peças que hoje está em voga e cada vez mais cerâmica. Então, as peças de cerâmica, o relógio que tem a cerâmica, ele tem uma tendência a ser um pouquinho mais caro, porque confeccionar as peças é muito complicado. Com micro precisão, uma coisa é fazer uma peça de cerâmica enorme, outra coisa é você fazer com um nível de tolerância que você exige para uma peça de relojaria. Então, esse é um exemplo de coisa que é caro. Uma coisa que parece boba também, mas que encarece. Há muitos anos atrás, o relógio ter um vidro de safira era um plus, porque a safira era mais cara. Hoje, na verdade, ela é fácil de se fazer até um certo ponto. Então, na verdade, a safira simples ela não encarece o relógio. Mas aquelas safiras que o formato imita
no formato de um acrílico, essas safiras são super caras e, novamente, porque confeccionar ela custa muito dinheiro em termos de equipamento, de precisão. Então, mais uma vez, a gente chega à conclusão que não só o material, mas a dificuldade em confeccionar a peça naquele material é que acaba... Você comentou da safira no meio de uma situação que eu vi uma vez, tem o Christian Hagen, que é uma celebridade nos relógios, ele tem um Lange Zeitwerk, vocês estão vendo aí como é que ele é, e ele comentou que já aconteceu várias vezes dele mostrar o relógio para uma pessoa que não conhece relógio, e a pessoa pegar na mão e ficar com medo de pôr o dedo, porque ela acha que não tem nada ali na frente. De tão perfeito que a safira não tem distorção nenhuma, não tem reflexo nenhum, parece que não tem absolutamente nada. Então você imagina o trabalho que é esse, você não vai ver isso num relógio de $100. Exatamente. Porque só essa safira já custa muito mais do que isso. Então é isso que é interessante, esses materiais, eles obviamente têm o seu valor próprio, a ouro tem o valor dele, a platina tem o valor dele, o titânio e tal. Porém o jeito que ele é trabalhado, o Leandro falou, vai polir titânio é muito mais complicado do que polir um aço. Exatamente. Então não quer dizer que necessariamente o peso do titânio é muito mais caro que o aço. A matéria-prima é necessariamente mais cara. Não, mas o trabalho que ele dá para chegar para obter o mesmo resultado, isso encarece. Não tem como não negar um trabalho desse. Porque, afinal de contas, a gente está levando aqui em consideração, quando a gente está falando de relógios caros, e acho que isso já está meio óbvio, mas a gente está falando de relógios que praticamente tudo, praticamente foi um pouco, talvez exagerado, mas a sua maioria dos relógios é feito à mão. Tem um artesão trabalhando naquilo. Por isso que a gente fala, putz, é uma obra de arte. Cara, se você levar ao pé da letra, você pode até falar com uma escultura. Pensar que é o cara que faz o ponteirinho, que vai e lixa, não sei o que tá fazendo. É minúsculo, Mas até como o Adriano comentou no episódio dos sociais, do Felipe do Furco, o cara faz tudo do relógio à mão. E que eu acho até que é barato pelo que ele faz, porque às vezes a gente tem algo feito em escala industrial e que custa quase a mesma coisa e que na verdade tem pouca intervenção humana. Não se espantem, na verdade, o fato de alguma coisa ser feita em escala industrial não é um demérito nenhum. Na relojaria isso é mais do que comum por N razões. Uma delas é que para você produzir em linha, você precisa ter um mínimo de standard. Você tem que ter um mínimo de compatibilidade entre as peças. Então, fabricar isso em série e com precisão, por mais que a fabricação em série é baixo preço, mas fazer isso com altíssima precisão começa a encarecer também. Essa, inclusive, é um dos pontos fortes do que eu costumo elogiar, por mais que os mecanismos da ETA sejam, pelo volume que ele é fabricado, ele é relativamente comum, você encontra em qualquer relógio, não tem nada de nobre nele, mas é impressionante a precisão que eles conseguem obter com o volume que eles produzem. Sim, fazer todas elas... Eles só conseguem porque eles fazem um volume muito grande, porque senão elas seriam um mecanismo muito caro, porque ele é muito preciso. Então, uma coisa que a gente pode falar, mecanismos, tem coisas no mecanismo que tornam ele caro. Novamente, em termos de material nem tanto. Às vezes as pessoas têm uma ideia também, eu acho que antigamente tinha-se uma percepção de se trazer no mostrador a inscrição de tantos rubis e etc. Tantas joias. Tantas joias, isso trazia algo assim, parecia algo muito importante ou que dava valor para aquele produto. Na verdade, acabou se caindo completamente em desuso esse tipo de informação, porque na verdade o rubi que é usado no mecanismo, ele é um rubi sintético em todos eles, tá? Salvo engano, eu até escutei, até vou fazer uma correção aqui, eu escutei em qualquer dia desses algo do gênero, todos os relógios comuns usam rubis sintéticos, mas o relógio da marca X é mais caro porque usa rubi natural. Bobagem. Você não consegue usar rubi natural simplesmente porque ele não tem qualidade mecânica. Não queria nem para que usar. Não tem porque ele não tem qualidade mecânica necessária para a função que ele serve no mecanismo. Ele na verdade serve simplesmente como um mancal, tá? Onde os eixos se apoiam. É usado o rubi porque ele é super duro, resiste ao desgaste e ele é liso o suficiente para não ter atrito. E o rubi natural, que seria uma loucura você tentar fazer isso com o rubi natural, ele tem impurezas, ele tem porosidades, enfim, que não prestam para esse tipo de finalidade. Então,
O rubi utilizado há mais de 100 anos é um rubi sintético. Isso vai até citar pela safira também, né? Exatamente, a safira também. Relógio exato, extraída da natureza. Extraída da natureza. Ela é uma safira sintética, então justamente ela tem esse nível de transparência que se exige para essa finalidade, porque ela é sintética. Então também não tentem se enganar, porque o mais barato usa sintético e o mais caro usa natural, não. Do Seiko sem desmerecer o Seiko, mas do Seiko ao Patek Philippe, ao Lang & Söhne, eles usam rubi sintético. Então isso não é isso que faz, e é barato, tá? O rubi sintético. E assim, eles são feitos, eles têm que ser feitos em massa, você não consegue fazer um rubi, você tem que fazer cada vez que você vai fazer, você tem que fazer, acho que 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 deles de uma vez só. Até vou puxar o gancho aqui pelo rubi, que né, mas tem mais rubi, o relógio é mais caro. Geralmente ele mas não é por causa do rubi. Exatamente. É que o mecanismo, como o André falou, o rubi está lá para ele ter uma função, ele não fala de decoração. Às vezes o relógio confunde, ele aparece, você vê, ele é bonito e tal. Mas a função dele, primeiramente ele está lá por uma função. Então, o relógio tem 60 mil rubis. Cara, se ele tem tudo isso, é porque o mecanismo tem 60 mil partes mexendo lá, que precisam ter esse atrito controlado, ou seja o que for. Então, é uma coisa que anda junto, geralmente anda. Sim. Um relógio mais rubi, geralmente o valor é mais caro. Mas não é porque ele tem mais rubi. Não é o preço do material. Novamente, não é o preço do material. Porque o rubi está lá para compensar outra coisa que está encarecendo muito o relógio, que as funções. Como a gente já comentou até no dicionário parte 2, tem as complicações. Isso é uma coisa que encarece demais o relógio. Porque, bom, já é óbvio, vocês já sabem, mas, cara, pense que o relógio é uma caixinha. Estou sendo até grande aqui, né? Uma caixinha minúscula, que tem um mecanismo dentro que, sabe, volta à essência, sabe que horas são do dia. Um negócio que, não falando dos digitais ou quartos, mas pensa no mecânico, é um negócio que, com uma corda que você dá, ele vai soltando, ele consegue girar exatamente no tempo do tempo. Ou seja, já começa aí, olha que trabalho que é fazer um negócio desse. Você trabalhar isso de diversas formas e ainda colocar mais coisa junto, que são as complicações, seja um cronógrafo, seja um calendário, cara, tudo isso dá muito mais trabalho. Então tudo isso tem seu preço, são mais peças, é mais trabalho, é mais engenharia. Porque é muito fácil você pensar, beleza, vou colocar um calendário, sei lá como é que é um calendário com ele. Não. É um baita de um rolo desgraçado. Você desenvolver uma máquina para um relógio, são anos, se não décadas para fazer para marca X desenvolver, para a Patek fazer um novo calendário perpétuo. Não é vou trocar aquela disco, não. É exatamente esse ponto que também eu ia comentar. Mas uma questão que é muito cara é o desenvolvimento e pesquisa em novos mecanismos. Exato. Normalmente são anos. Eu acho que... De muitas pessoas trabalhando nisso, né? Não é que é um cara lá vá... faz isso aí, isso aí. E mesmo com a ajuda hoje de computador e etc e tal, uma das vantagens do computador é que você não precisa fazer tantos protótipos mecânicos em escalas diferentes, você consegue simular até várias coisas mecânicas você consegue simular no computador, mas mesmo assim, hoje a média, eu tenho uma ideia que a média da maioria dos calibres hoje de manufatura que as marcas têm, eles levaram qualquer coisa entre 12 a 15 anos de desenvolvimento. Então essa meio que enxurrada de mecanismos in-house que a gente começou a ver surgir nos anos 2000, de muitas marcas, eles começaram a ser desenvolvidos o mais tarde possível no meio da década de 90. Então, assim, é um custo muito alto e que naturalmente tem que ter retorno com o próprio produto, que infelizmente algumas marcas não conseguiram. Tá? Para vocês terem uma ideia, algumas marcas nesse frisson dos anos 2000, ainda início dos anos 2000, por super complicações, etc. e tal, algumas marcas se especializaram em fazer essas complicações e mesmo não vendendo esses mecanismos tão caro, investiram tanto dinheiro e isso assim foi um boom que durou 4 ou 5 anos que não pagou a conta, elas quebraram. Tá? Então algumas que se especializaram em fazer turbilhões e que faziam turbilhões para marcas, era uma marca só de mecanismo, foram pro beleléu porque não tiveram retorno, mesmo vendendo produto bem caro, por tanto de dinheiro que foi investido no desenvolvimento. Então, lógico, isso é uma parte cara.
Que mais que eu acho Não, só comentando, você pega um relógio para FPJ, você fala, mas por que o cara cobra 3 vezes o preço do negócio? Porque o cara teve uma ideia e fazer uma coisa que em, sei lá quantas centenas de anos ninguém pensou, o cara sentou lá e falou, não, putz, olha o custo que é isso. O cara é um artista, e desenvolveu uma coisa que teve uma ideia única. Pode até ser supérflua, porque às vezes tem relógios mais precisos, mais baratos, tem. Mas o jeito que ele trabalhou aquilo, o jeito que ele expôs aquilo, o jeito que ele criou aquilo, cara, você está falando numa obra de arte, é igual... até pode ser exagerado, mas todo mundo pinta um quadro. E o quadro que vende no posto de gasolina vai fazer a decoração da sua parede igual a Mona Lisa. O quadrinho da Tokstok vai fazer a mesma coisa, na essência. Agora, por que a Mona Lisa vale tanto? Pelo cuidado, pelo carinho, só fazendo uma analogia ao relógio. Isso é um artesão, a genialidade do cara em produzir aquilo. Sair daquele parâmetro, fazer uma coisa muito louca. Cara, isso não tem como negar o valor. Ele falou, 15 anos para desenvolver um movimento novo. Você acha que as marcas, quando sai um movimento novo da Patek, é festa? Imagina os caras, são 15, 20 anos lá, um departamento inteiro no escritório, trabalhando para desenvolver um movimento novo. Mas para mim não muda nada, é data igual. Pode ser que não mude para você, mas que a gente trabalhou ali, isso foi caro. Eu vou dar um exemplo simples de como isso custa, de quão caro é isso. A Rolex, que é a Rolex, só foi ter o seu próprio mecanismo de cronógrafo no início dos anos 2000. Onde a gente não sabe do Daytona. Depois dos anos... a gente não sabe porque Daytona só a partir de então começou a utilizar um mecanismo próprio, porque antes ele utilizou tanto o Zenith como o Valjoux. Quer dizer, mesmo a Rolex tendo inventado 1000 patentes de complicações, etc. ao longo dos anos, mas ela só conseguiu desenvolver com a qualidade que eles julgavam no nível que eles queriam no começo dos anos 2000, quer dizer, imagina a dinheirama que não foi. Agora, para não dizer que a gente está aqui simplesmente defendendo que os relógios deveriam custar o que não custa, também não é bem assim. É lógico que, primeiro, a gente está falando de produto de luxo, então, como qualquer produto de luxo, existe um valor, um valor intangível nele que, no fundo, depende do quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Na verdade, o produto custa aquilo que as pessoas pagam por ele. Eu te garanto uma coisa que é sempre, mas não podia ser tão caro. Se fosse mesmo tão caro, ou todo mundo chegasse ao consenso de que é muito mais caro do que valeria, não venderia nenhum. Entendeu? Então, por mais que haja uma dose de loucura em quem compra esse tipo de produto, é lógico que existe um certo limite de preço que precisa estar dentro de um patamar. Isso fica perceptível porque eu vejo que hoje tem, já há alguns anos, não hoje, pelo menos há mais de 10 anos, existe parece que relógios super complicados ficam dentro de uma tabela de todos os fabricantes, e por aí você percebe que você tem que colocar um preço nesse tipo de objeto para manter um certo padrão, que é aquela faixa ali de 200 a 300 mil dólares, sabe? Super barato, então. Super baratinho, dinheirinho de pinho. Mas eu vejo que todo mundo produz e faz diferentes complicações, diferentes marcas, diferentes materiais, e ficam girando nessa faixa de preço. Essa é uma faixa de preço onde realmente tem um preço que é intangível. Não adianta eu querer justificar por que custa 250 mil dólares. A gente não vai encontrar, a gente não vai conseguir achar. Então é uma somatória de uma necessidade de precisar colocar o preço, precificar num certo patamar, até para você despertar o desejo. Vocês sabem que isso é a coisa mais comum do mundo, o mercado vive disso. E a combinação de fatores humanos ali para produzir aquilo. Mas se aquilo precisava mesmo custar aquilo, não sei. O que eu durante muitos anos cheguei a uma certa conclusão. Existe uma faixa de preço, na minha opinião, isso é absolutamente minha opinião, não é nada científico, mas eu cheguei a uma conclusão que existe uma faixa de preço aí, que hoje ela gira em torno de, não é pouco dinheiro, mas ela gira em torno aí de 3 mil a 8 mil dólares, que eu acho uma faixa super honesta para relógios novos. Essa eu acho que é uma faixa de preço. Talvez você pode
trazer um pouquinho mais para baixo de 3 mil dólares ou estender um pouquinho mais de 8 mil dólares, mas essa é uma faixa de preço que eu acho super honesta, é uma faixa em que você recebe muito em todos os aspectos, em termos de precisão, qualidade, robustez, em termos de marca, em termos de prestígio, você recebe muito nessa faixa de preço, e é uma faixa que quando você começa a passar muitas vezes, quando você começa a chegar nos 20, 30 mil, tem coisa de 20, 30 mil dólares aí que eu acho que já não entrega em termos de precisão, não entrega, em termos de material não entrega, está só entregando esse valor que eu falo, esse valor meio intangível que a gente não sabe qual é, que eu acho que não vale a pena. Eu acho até interessante nessa faixa de preço, uma faixa inclusive também que você vê a diferença de um relógio de 2 para 4, ela é perceptível muito mais que um relógio de 20 para 40. Exatamente. Você percebe que você está ganhando, você está vendo pô, entrou um crono aqui, então por isso que aumentou X do preço. Perfeito. O aumento do valor é lógico. Perfeito. No seu ponto. Ele é palpável. Exato. Quando você está no relógio de 300 mil, o cara fala, 300 é o só hora. Vou pôr um cronógrafo aqui? Põe 400 mil, porque esse é o especial. Ele vai pôr, porque ali quem já está gastando não sabe mais o que está gastando. Mas isso que o Adriano falou é bem interessante, porque o relógio que está nessa faixa até eu deixaria do 1.000 a 10 mil, é uma faixa que cada centavo gasto, você vê uma certa melhoria, você está vendo onde você palpável, né? Palpável. Não é só, sei lá, que tem nome, eu não sei o quê. Você vai comprar um WC Pilot, mas pô, o crono é um pouquinho mais caro, sim, mas você tem o crono, você está vendo onde está essa diferença. Mas agora esse aqui de cerâmica é um pouco mais caro? Mas tem a cerâmica. Então é interessante esse ponto de conversão, porque exatamente depois que passou dos 10 mil dólares, que já começa a virar meio... Exato. Meio bagunça. Não, mas eu concordo, realmente, é exatamente isso. Às vezes não é palpável a diferença de 20 para 30, para 40, para 50 mil dólares. Mas de 1.000 para 2.000... Exato, de 1.000 para 2.000 você vê uma diferença, do 2.000 para o 4.000, do 4 para o 8, então realmente, eu acho que essa faixa perto de 1.000 já foi melhor. Eu acho que hoje em dia, há uns 10, 15 anos atrás, algumas marcas suíças tinham produtos na faixa de 500 a 1.200 dólares muito bons. Muito bons. Eu acho que hoje já não tem tanto. Hoje já é uma faixa também que eu acho que hoje você está pagando... O que você está pagando não é tão... Não vale tanto assim não. Tem algumas coisas aí na faixa de 1.000 dólares que não eram para valer 1.000 dólares e está se pedindo 1.000 dólares. Eu já acho que é uma faixa que hoje eu acho que não é tão vantajosa. Então vamos para a parte 2? Só para vocês não aguentarem mais a gente, vocês podem pausar um pouquinho agora com uma pipoca e aí segue na parte 2 aí para ver o resto.